Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Lucas capítulo 22, versículos 47 a 53. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximando-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E colocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Irmãos, nós temos conversado sobre esse tema, numa coisa que tem incomodado bastante o meu coração há alguns anos como pessoa, e o meu coração como pastor. Eu estou olhando toda hora ali, aquele negócio está, é isso mesmo, né? Ele está uma hora atrasado, é isso? Tá, é na hora do ar, né? Mas tem incomodado muito o meu coração como pastor, e eu tenho partilhado com vocês há um bom tempo. Nós estamos terminando essa série que a gente chama Aprendendo com os Atos de Jesus. A ideia tem sido a gente olhar o texto bíblico e ver o que Jesus fez. Depois que acabar o texto de Lucas, aí nós vamos começar outra série aí comprida, falando sobre, aprendendo com as palavras de Jesus, que a gente está chamando de lição do mestre, tá? Mas hoje também a gente pega um texto e só fica olhando para ele e tentando tirar o que Jesus fez, que a gente de repente pode parar, olhar e dizer: caramba, eu tenho que aprender a fazer isso. Eu tenho que aprender a fazer isso. Eu não tenho outra opção. Eu sou cristão. Eu sigo Jesus. E seguir Jesus significa eu vou por onde Jesus vai. Eu faço o que Jesus faz. Quando Jesus estiver indo para um lado, eu estiver indo para outro lado, eu não estou sendo cristão. Então eu sou feito cristão, sou cristão e preciso dar o meu jeito de ser cristão. E aí eu estava me lembrando de um tempo atrás, conversando com uma pessoa, e ele disse assim: cara, eu estou convivendo com uma pessoa e essa pessoa é irritante, porque a gente cria uma situação e ela reage de uma forma que parece que ela tem sangue de barata, que parece que ela não tem sentimento, porque tem hora que a gente precisa que ela brigue e ela não briga, tem hora que a gente precisa que ela fica brava e ela não fica brava. E eu fiquei pensando: meu Deus, por que será? E depois de um tempo eu fui conhecer esse outro rapaz e descobri que ele é cristão. E cristão, ele às vezes, ele se parece com besta. Às vezes, ele se parece com besta. Em várias situações, a pessoa olha para um cristão e ele faz um negócio, e aí a pessoa olha e fala assim: meu Deus, esse é um cara que é muito besta mesmo. É assim mesmo. Tanto que Jesus já disse assim: olha, quando alguém demandar por você por uma causa, fica discutindo não, cara. Deixa ele pensar que ganhou. Ele quer a capa, dá a túnica também.
Para você andar uma milha, anda duas. Deixa eu pensar. Eu quero criar um novo padrão na terra. Eu quero criar um jeito novo na terra. Eu quero criar uma forma das pessoas viverem na terra que é diferente daquilo que é o comum. E na hora de criar esse jeito novo na terra, eu vou colocar vocês. Vocês que me conhecem, vocês que me adoram, vocês que gostam de mim, vocês que creem em mim, vocês que me seguem, eu coloco vocês aqui na terra, que é para vocês serem a luz do mundo. O mundo vai estar todo nas trevas, mas vocês são a luz. Vocês dão uma linha nova para o mundo. Vocês são o sal da terra. Então, eu quero ensinar vocês. Para ensinar, eu vou fazer. Então, eu quero que vocês olhem para mim. Eu vou me encarnar, viver entre vocês e vou viver aqui. Vocês não vão conseguir ver tudo o que eu faço. O texto de João diz que muitas outras coisas fez Jesus que não estão registradas nesse livro. Então, Jesus dizia, vocês não vão conseguir ver tudo o que eu fiz, mas eu vou fazer uma série de coisas e vou deixar registrado no livro, que é para vocês olharem um dia e de vocês de repente olharem aquilo e pensarem, puxa vida, eu preciso aprender isso com Jesus. Então, é dentro dessa tônica que a gente tem conversado, e eu queria que a gente pudesse ver hoje sobre algumas lições para o conviver de um cristão. Algumas lições para o conviver de um cristão. A nossa espiritualidade, às vezes a gente tem a impressão que espiritualidade é um negócio que acontece na nossa oração. Então a gente vai lá para o nosso quarto, em secreto, e em secreto a gente ora com Deus, e quanto mais tempo de oração temos, mais nós manifestamos a nossa espiritualidade. Isso é espiritualidade? É, mas não é toda. Às vezes a gente imagina que a nossa espiritualidade ela acontece na liturgia do culto. A gente veio aqui e nós cantamos, e nós meditamos, e nós refletimos, e às vezes a gente sente que o Espírito Santo está falando conosco, e a gente pensa, puxa vida, nossa, foi muito legal o culto. E aí a nossa espiritualidade se deu no culto, na reunião de oração, naquilo que a gente faz. Mas irmãos, a nossa espiritualidade ela acontece em todos os aspectos da nossa vida. E o lugar onde ela mais se manifesta é nos relacionamentos. É onde a gente encontra o outro. É onde a gente partilha com o outro. Então a espiritualidade não é aquilo que acontece apenas no templo, na hora que nós saímos daqui e vamos para a nossa casa. A nossa espiritualidade vai se manifestando. E a gente vai vendo. Sabe aquela hora que a gente sai do culto e aí a gente está com as crianças dentro do carro e a gente fala assim para a esposa, para o marido, a gente fala assim, você viu fulano? E aí começa a espiritualidade do fuxico, a espiritualidade da língua comprida. Você viu fulano? Você viu a roupa de Beltrano? Você viu não sei o quê? Você viu o pastor? Você viu aquela música? E aí começa aquela coisa, e as crianças vão aprendendo. As crianças vão aprendendo essa espiritualidade tacanha, essa espiritualidade mesquinha, essa espiritualidade que Jesus chama de hipócrita, porque ela tem uma cara que se esconde nos cultos, nas orações. A questão é a espiritualidade que vai acontecendo dentro do nosso carro, na hora que nós chegamos na nossa casa, que nós convivemos com a nossa família, e que vai acontecendo durante a semana, na partilha da vida, nos relacionamentos, nos encontros, naquilo que acontece quando a gente chega no nosso trabalho, na nossa faculdade, aquilo que acontece nas nossas amizades, aquilo que acontece nas nossas reuniões eclesiásticas, e até aquilo que acontece no culto. Então a espiritualidade é uma coisa muito maior do que aquilo que acontece no culto. E aí, Jesus faz algumas lições nessa história que a gente precisa aprender. A primeira que eu queria convidar você a pensar é: aprenda a conviver com o beijo dos próximos. A vida é feita de relacionamentos. A vida é feita de encontros. Desculpa quem está filmando aqui, mas eu vou me movimentar aqui. A vida é feita de relacionamentos. A vida é feita dos encontros. É aquilo que acontece no dia a dia. A vida é feita dos abraços.
vida é feita nas partilhas. A vida é feita na hora que a gente encontra um irmão. Fala primeiro aí, tá bem? E às vezes a gente faz um cafuné, meu irmão. Tem aqueles que não são do cafuné, mas são do olhar, são do oi, são de alguma coisa. Mas daquela manifestação que a gente faz de carinho no outro, e às vezes dá um cheiro na cabeça cheirosa do cearense. Né? A vida é feita dos encontros que acontecem no nosso dia a dia. A gente precisa entender que a vida é feita nos relacionamentos. Jesus veio para a terra, ele podia ter vindo anjo, arrumado, pronto, ele veio e nasceu dentro de uma família, de um casamento que já começou meio atravancado, de um casamento que já começou meio na dúvida, porque estava uma mulher grávida do Espírito Santo, só o Zé para acreditar naquela história, mas ele se casou com aquela mulher cheia de dúvidas. Jesus nasceu no seio de uma família, da relação entre um marido e uma esposa. Jesus foi criado ali. Um dia a família esqueceu o menino. Uma das coisas mais absurdas que eu acho na Bíblia, como é que o cara esquece o filho? 3 dias depois é que vai perceber. Menino de 12 anos. Mas é assim, Jesus veio para viver entre os humanos. E os humanos se relacionam, os humanos se encontram. A gente precisa aprender a conviver com os beijos, com os abraços, com os encontros, com o carinho. Jesus resolveu fazer a obra dele, chamou 12 homens e ensinou a esses 12 homens, foi amigo deles e conviveu com eles e se relacionou com eles e recebeu beijos deles muitas vezes, porque o rabi era beijado frequentemente pelos discípulos. Todas as vezes, assim como no passado a gente tinha aquela história de chegar num padre e beijava-se a mão do padre, né? Naquela época um rabi, todas as vezes que encontrava alguém, todas as vezes que alguém encontrava um rabi, ia lá e dava um beijo no rosto. Jesus foi beijado muitas vezes. Só que a gente tem que aprender que os beijos, eles nem sempre refletem pureza, santidade, verdade. Às vezes eles escondem hipocrisias, mentiras. Às vezes eles escondem sentimentos ruins. E agora eu estou falando de beijo, mas vocês entendem que eu estou falando de abraços, que eu estou falando de olhares, que eu estou falando de ois, que eu estou falando de saudade, que eu estou falando de que bom te ver. Eu estou falando das relações humanas. A gente precisa aprender que a nossa espiritualidade se dá nessas relações humanas. Um dia Jesus estava lá. A última vez que eu falei sobre isso aqui foi: Jesus sabia que o Judas estava traindo, mas Jesus deixou ele na mesa, sentou lá na mesa, tomou a santa ceia com ele, porque Jesus queria ensinar para a gente: olha, nas relações a gente precisa aprender a conviver com as diferenças e com os diferentes, e às vezes a gente precisa aprender a deixar na mesa, deixa na mesa, aceita que ele está me traindo, deixa ele aí. E às vezes a gente precisa aprender a receber os beijos carinhosos daqueles que nos amam, mas aprender a conviver com os beijos hipócritas e mentirosos daqueles que nos amam. Porque às vezes aqueles que nos amam beijam com mentira. Às vezes aqueles que nos amam decepcionam profundamente o nosso coração. Às vezes, aqueles que nos amam convivem bem de perto conosco, se transformam inclusive em objetos dos nossos sonhos e dos nossos projetos, e nos decepcionam. Ali estava o Deus homem, mas ali estava também o homem Deus. E eu fico imaginando o que foi para Jesus naquele lugar escuro. E de repente vem, o Lucas registra como se fosse uma multidão. Marcos e João registram de outra forma. Uns falam, eles citam os soldados romanos, outros citam o povo do templo que estavam lá, mas chega uma turba de gente ali à noite, e esse texto narra de uma forma triste, porque diz assim: e à frente dele, aquele que se chamava Judas. E aí Jesus tem que olhar para aquele cara. Jesus escolheu 12 pessoas para transformar o mundo. Um deles era o Judas. Trouxe para perto de si,
falou as mais importantes lições que poderiam ser ditas, deu os maiores exemplos que poderiam ser dados, demonstrou da forma mais absoluta quem era ele, mas de repente lá estava Judas à frente de todo mundo, disfarçando, decepcionando o coração de Jesus. É assim mesmo, são humanos. Aquele que ontem me abraçava, aquele que ontem me seguia, aquele que ontem me ouvia, agora vem para me dar um beijo. Aquele ato tão corriqueiro, tão natural, tantas vezes acontecido, agora está aqui para me dar um beijo, para me trair. Isso mesmo. Você já se decepcionou com alguém? Alguém que você amou muito, alguém que você confiou muito, alguém que partilhou da vida com você, alguém que você acreditou muito, mas que de repente te deu uma rasteira, fez um comentário negativo a respeito da tua vida, machucou o teu coração de forma triste. Você está convivendo com alguém que de vez em quando te dá uma fincada. Jesus também. Porque Jesus não veio viver uma espiritualidade celestial, ele veio viver uma espiritualidade humana, que acontece na vida humana. A minha espiritualidade acontece na minha relação com a Del, com as meninas, com o Júlio, com vocês, com as pessoas lá do consultório. Eu preciso aprender a viver essa espiritualidade e entender que certamente eu vou me decepcionar com algumas pessoas que hoje me dão um beijo, amanhã me dão um beijo mentiroso, que hoje me falam um bom dia, amanhã falam um bom dia com problema. É assim mesmo, sabe por quê, irmão? Porque às vezes o outro fez comigo, mas às vezes eu fiz com o outro. Já fiz comentário ruim na vida de uma pessoa, e a pessoa ficou sabendo. Eu já machuquei o coração de gente aqui num culto, tem um ato acontecido num culto aqui, que eu machuquei profundamente o coração de uma pessoa. Não queria fazer, eu machuquei. Eu já machuquei o coração da minha esposa, já machuquei o coração das minhas filhas, já machuquei o coração de alguns de vocês. Em algum instante talvez você esperou que eu fizesse de um jeito, eu fiz de outro totalmente diferente. Porque assim, as coisas acontecem no campo do humano, e eu preciso aprender a conviver com os beijos, com os abraços, sejam eles verdadeiros, sejam eles não tão verdadeiros, aprendendo que faz parte da caminhada da gente. É fácil agora a gente parar e falar assim: Judas miserável. 3 semanas antes, as pessoas conviviam com Judas e não se imaginava que ele seria capaz de fazer o efeito. Talvez hoje eu olhe para você, ou você olha para mim e imagina que nós não sejamos capazes de fazer isso, mas daqui a 3 semanas nós podemos estar fazendo uma coisa horrível com o outro. A grande questão é o que a gente vai fazer com isso depois, porque logo depois o Pedro também negou Jesus, o Pedro também decepcionou Jesus. Só que o Pedro que decepcionou Jesus depois se arrependeu e foi lá e pediu perdão. O Judas que decepcionou Jesus foi lá e se escondeu na cara da sua dor e da sua culpa e enforcou-se. Então, cuidado para você não viver uma espiritualidade que espera do outro só a coisa boa, a coisa perfeita. Cuidado, porque se o outro for esperar de você só a coisa boa e a coisa perfeita, não vai acontecer. Segunda coisa, se você pegar o texto aí, a Bíblia diz que naquele momento os discípulos ficaram irados com aquilo. Miserável esse Judas, olha quem ele trouxe. E eles olhavam para o Senhor e disseram assim: Senhor, feriremos a espada. Um deles, antes de esperar a resposta, aqui não diz, mas o Pedro, antes de esperar a resposta, ele arrancou da espada. E eu imagino, o texto não diz, mas eu imagino que ele deve ter dado uma espadada na cabeça do cara, e o cara puxou assim, passou na orelha dele. Sabe essa coisa humana nossa, de aprender que a gente tem que conviver com os beijos hipócritas,
com as decepções com o outro, e que nem sempre a nossa forma de resolver é a melhor. A gente tem que aprender a conviver e entender que nem sempre a nossa forma de resolver é a melhor. Hoje a gente estava partilhando do rapaz lá que criou uma situação para um irmão da igreja, e o irmão disse assim, ficou com vontade de fazer uma cócega na garganta dele, né? Assim, uma cócega na garganta dele. Mas naquela hora, com muita raiva, ele disse assim, eu não vou descer da cruz. Porque tem hora que dá uma profunda vontade. Ah, miserável! Como é que pode uma pessoa fazer um negócio desse? Vai lá e arranca a orelha. Agora o que Deus diz é um servo de um sacerdote. Quem estava ali eram os irmãos, era o povo do templo, era o povo que adorava lá, eram aqueles que eram irmãos de fé de Jesus. Estavam ali agora, estava o discípulo e estava o irmão de templo, filho de Abraão, que estava ali naquela hora para aprender Jesus. E aí, na hora que ele resolve arrancar a orelha daquele cara, Jesus para e fala, não, assim não. Nós não resolvemos as coisas entre nós das formas humanas. Se vocês forem resolver dessa forma, todo mundo sabe, vocês não tem diferença alguma. Cuidado, para você não esperar do outro uma perfeição que ele não tem, e cuidado para não tentar resolver as discordâncias e conflitos que existem entre vocês nas formas humanas, porque se vocês fizerem, vocês vão fazer besteira. Às vezes é preciso até que a gente pare para curar quem nos fere, curar quem nos machuca, curar quem nos trai. Às vezes é preciso que a gente faça ato de misericórdia com aquele que está agindo com absoluta injustiça. O cara foi para prender Jesus. Jesus pega a orelha dele, coloca lá e cura a orelha dele, porque Jesus quer ensinar para nós que a forma do cristão fazer é diferente. Não é do mesmo jeito. O não cristão faria assim, você faz de outro jeito porque você é crente, porque você segue Jesus. Ah, mas a gente sente vontade de arrancar a orelha do outro. Tem hora que a gente sente vontade de arrancar muito mais coisa do que a orelha do outro. Mas porque a gente é crente, porque a gente segue Jesus, tem hora que a gente precisa aprender a engolir. Onde é que isso começa? Na nossa casa. Lá em casa. Lá em casa tem hora que dá vontade de falar um negócio. Eu não vou falar. Porque não vai resolver. Porque eu vou machucar. E eu sou crente. Tem hora que dá vontade. Eu li uma carta essa semana de uma filha para uma mãe, que eu fiquei impressionado. Tudo que aquela moça disse para a mãe, eu fico pensando, meu Deus, será que minhas filhas têm vontade de dizer umas coisas dessas para mim? Talvez tenham. Mas a gente tem ensinado para elas que não vale a pena. Será que não vale a pena, irmão? Tem alguém que você anda, ou que você já andou, profundamente machucado, e o teu coração tem acumulado mágoa, tristeza, dor, decepção, que tem hora que dá vontade. Jesus fala uma coisa, você sabe o que é melhor? Se você puder ajudar essa pessoa, é melhor. Se tiver uma oportunidade de ajudar essa pessoa, vai lá e ajuda, porque é a melhor coisa que você faz. Terceira e última coisa, aprenda que quem dirige os processos é o Senhor. Está difícil, está complicado, mas quem dirige os processos é o Senhor. Jesus não quer reagir. É um absurdo o que estão fazendo agora. Terrível o que estão fazendo agora. Profundamente terrível o que estão fazendo agora. Meu discípulo, meus irmãos de fé, o Estado está vindo para prender o inocente. E vocês vêm com espadas, vocês me viram o tempo todo, agora vocês estão me tratando como se eu fosse um bandido. Para quê? Para que isso? É um absurdo que vocês estão fazendo. Vocês não sabem. Talvez vocês, discípulos, não estejam lembrando disso, não estejam atentos a isso. Mas o Senhor é quem está dirigindo esse processo.
É um conflito, é um aperreio, mas o Senhor está dirigindo esse processo. Lembra o que eu vim fazer aqui? Eu vim para morrer na cruz. Lembra o que eu vim fazer aqui? Eu vim para assumir a sua culpa. Lembra o que eu vim fazer aqui? Eu vim para morrer por você. Então é isso mesmo. Deus está no controle das situações, ainda que tudo pareça absurdo para a minha mente e para o meu coração naquele momento. A Bíblia diz que eles saíram dali, Jesus foi preso e não reagiu, porque ele sabia quem dirigia a vida dele. Você sabe quem está conduzindo o teu casamento? Maior fonte de conflito que a gente tem na vida. Você sabe quem é que dirige o teu casamento? Você sabe quem que dirige a relação tua com os teus filhos, e você com os teus pais, e você com os teus irmãos? Você sabe quem que dirige a tua vida na universidade, no local de trabalho, no trânsito? Você sabe quem que dirige a tua vida? É quem é Senhor da tua vida. Então, eu preciso ir lá para casa, sair daqui, conviver com a minha mulher e entender, eu sou servo de Jesus. Uma espiritualidade que eu consigo manifestar na oração, na adoração, mas que na minha relação com a minha mulher, eu manifesto na espiritualidade. Relação que eu manifesto com as minhas filhas, com os pacientes do meu consultório, com os irmãos da igreja, com as pessoas que eu convivo fora daqui, com o partido político. Se eu não conseguir demonstrar que é nas relações humanas, com todas as seus conflitos, seus confrontos, que é lá que se manifesta na minha relação, eu não entendi o que é espiritualidade. Eu preciso seguir Jesus, irmãos. Eu preciso seguir Jesus. Eu não preciso adorar Jesus para poder viver. Eu preciso seguir Jesus. Jesus não precisa de adoração, Jesus quer seguidores. Pessoas que saiam daqui, que sabem que tem confrontos, discordâncias, brigas, problemas, que uns te machucam, você machuca outro, mas que você toma a decisão de dizer, eu não quero sair machucando ninguém, porque eu não quero resolver as coisas do meu jeito. Eu quero viver na absoluta consciência que Deus me dirige e que no casamento ou na relação do partido político eu sou servo de Jesus. Você é servo de Jesus? Amém? Vou perguntar a todos, para não correr o risco de ter problema. Nós vamos sair daqui para viver como servos de Jesus. E vamos começar no nosso carro agora. A hora que a gente sair daqui. Se Jesus quiser iluminar Porto Velho, é através de você, é através de mim. Se Porto Velho precisar ver o que é a espiritualidade cristã, não vai olhar para os cultos domingo à noite, vai olhar para as nossas vidas durante a semana. Como é que nós fazemos negócios? Como é que nós conversamos? Como é que nós dirigimos? Como é que nós estudamos? Como é que nós convivemos? Porque espiritualidade se manifesta mesmo nas relações. Nos abraços, nos beijos, nos diálogos, nos bons dias, nos encontros, naquilo que acontece no nosso dia a dia. Às vezes somos feridos, às vezes ferimos, mas nós sempre vamos precisar agir da maneira do Senhor. Nessa hora, dá vontade da gente parar e falar para Jesus o quê? Misericórdia. Aumenta a nossa fé. Então vamos orar? Que Deus te abençoe e que Deus ouça a tua oração nesse instante.